Boa noite, paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Amém. Romilda, boa noite. Clélia, boa noite. Jorjão, presbítero Jorge, boa noite. Paz do Senhor. Todos prontos aí para começar a nossa live? Vamos dar mais uns segundinhos aí para a gente esperar o pessoal chegando. Amém? Eu vou fazer uma oração. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai orando. Amém? Pai amado, Deus bendito, Pai de misericórdia, nós, ó Pai, entregamos este momento nas Tuas mãos, ó Pai, consagramos, ó Pai, essa live, esta 1 hora, Pai, ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tome conta, Pai, que as coisas aconteçam segundo a Tua vontade, Pai, e que o Senhor possa trazer para nós, ó Pai, o Teu ensino, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos esta noite, ligado, Pai, à lição que nós estamos aprendendo, Pai, divulgando, Pai, sobre Esdras e Neemias. Que o Senhor possa trazer aí do alto, Pai, uma lição preciosa para nós, que nós possamos, ó Pai, acrescentar nas nossas vidas, ó Pai, colocar na prática nas nossas vidas, na nossa vida ministerial, na nossa vida particular, ó Pai, na nossa família. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, que o Santo Espírito esteja conosco, ó Pai, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para nós aprendermos aí o que o Senhor tem para nós esta noite. Ó Pai, eu te peço e já peço que o Senhor abençoe também os nossos irmãos que estão entrando, ó Pai, na nossa live, que o Senhor possa trazer a Tua paz a eles, ó Pai, que possa ser o início de uma noite abençoada na Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão passando? Mais uma sexta-feira chegando, já findando, um final de semana que novamente chega, mais uma semana que já passou. Nós aqui na expectativa de que tudo isso, essa pandemia tenha um fim breve e que nós possamos estar voltando à normalidade das nossas vidas em breve. É isso que nós temos pedido a Deus, é isso que tem sido as nossas preces, que esse tempo passe rapidamente e que nós possamos voltar à nossa rotina na família, no trabalho, na igreja, né? Mas que nós não voltemos da mesma forma, que nós possamos ter aprendido alguma coisa nesse tempo e que o Espírito Santo nos trate daqui para frente também, né? Para que nós possamos fazer coisas novas para a nossa vida, para a nossa igreja, né? Experiências novas, agregar situações que nós aprendemos, né? Então, é isso que a gente espera, né? Então, mais um final de semana chegando e daqui a pouco mais uma semana que se inicia e nós vamos caminhando assim. Amém? Nós vamos começar a nossa live do estudo bíblico. A lição dessa semana já foi gravada e já está no YouTube, né? O presbítero Jorge gravou uma aula assim com excelência, muito caprichada, né? Eu tenho realmente ficado muito feliz com os nossos professores, né? Os nossos professores têm se aprimorado bastante, tem trazido assim soluções tecnológicas interessantes, né? Então isso tudo vem agregando também para o Ministério de Ensino. Nós estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos construindo os muros também, né? A lição de Esdras e Neemias que nós temos seguido fala da volta do povo hebreu a Jerusalém e a reconstrução do templo, da cidade e dos muros. Então, espiritualmente, nós estamos tendo um tempo de reconstrução também, reconstrução de tudo aquilo que nós entendíamos, né, como família, como sociedade,
como igreja, estamos reconstruindo, tapando alguns buracos também. Então tem sido um tempo de reconstrução. Então a lição de hoje é de número 14 e ela tem o título de O Líder e os Ataques Pessoais. É o nosso livrinho de sempre, né? Vocês já conhecem. Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança, da editora Cristã Evangélica, que também nós agradecemos por ter permitido que nós fizéssemos e autorizado essas lives e a gravação das nossas aulas. Agradecemos à editora Cristã Evangélica. O líder e os ataques pessoais. Então, só para eu colocar para vocês, antes de chamar o Jorge aqui para a gente conversar, o cenário aqui qual que é dessa aula, né? Eu vou ler então aqui o capítulo 6 de Neemias, no versículo 1 e o 2, para a gente poder se posicionar a respeito do que vai ser a nossa live do ministério. Então diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém? É o capítulo 6 de Neemias, versículo 1 e o 2. E o que acontece aqui? A reconstrução das muralhas de Jerusalém já havia se encerrado, já havia se concluído a construção das muralhas. Porém, a oposição dos inimigos ainda continuava. Aquelas pessoas que não queriam que fossem construídos os muros ao redor, agora estava, mesmo após a construção das muralhas, ainda intentando, né, alguma coisa para que a nação hebraica ela não se fortalecesse novamente. Então, muitas vezes... Fixa o comentário. Hã? Fixa o Neemias 6. Pronto, fixado, Neemias 6, 1 e 2, mas a nossa leitura vai ser Neemias 6, de 1 até o 19, amém? Então, os opositores, eles sabiam que existia uma liderança muito forte, e essa liderança, neste momento, estava na pessoa de Neemias. Então, eles sabiam que se eles quisessem minar essa fase de reconstrução do povo em si, né, como povo, como nação, eles teriam que atacar Neemias. Neemias seria o alvo destes opositores. Então, derrubando Neemias, eles acreditavam que eles iam conseguir barrar o crescimento e o fortalecimento da nação dos hebreus. Porque ele era um líder, né, muito forte. Ele encorajava o povo, então eles acreditavam que atacando Neemias o povo ia perder a referência, né, de força, ele também tinha como homem de oração que ele também era um líder espiritual. Então o povo sabia que ele era um homem que buscava a Deus e que tinha respostas de Deus, então ele era um ponto de apoio do povo que estava reconstruindo a nação, sabendo que ele era um líder realmente que seguia as ordenanças de Deus. Então, todas as forças de oposição se voltaram contra ele. Amém? É assim que a gente vai começar a nossa aula de hoje, e eu vou chamar o nosso presbítero Jorge, para que ele possa também participar conosco aqui das explicações, porque afinal de contas foi ele que gravou a aula, né? Ele sabe muito mais do que eu
a respeito deste momento, né, da reconstrução. Vamos ver se ele já nos chama aí para eu poder adicioná-lo aqui na nossa live. Amém? Eu queria, enquanto isso, lembrar você aqui, está aqui. Glória a Deus. Boa noite, presbítero Jorge. Paz do Senhor. Tudo bem com você? Fala, Paulo, tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Chegou agora? Como é que tá a tua correria aí? Nossa, nem fala. Você me ligou aquela hora lá, eu tava em procedimento, eu saí do hospital, era quase 5 e pouco da tarde já. Nos conte alguma coisa aí do fronte de batalha. Como é que estão aí? Como é que nós estamos? Podemos nos animar um pouco? Ainda temos que nos preocupar? Como é que nós estamos lá no fronte? A gente precisa nos preocupar, né? A guerra não está ganha. Eu acho que o discurso é claro para todo mundo, talvez que você pode perguntar aí para qualquer profissional da saúde, médico que seja, enfermeiro. Enquanto a gente não tiver uma vacina, certamente essa batalha não está ganha. O mundo inteiro está atrás de uma vacina e eu acho que o pulo do gato, né, é a gente ter essa vacina pronta e aí a gente consegue, teoricamente, nos proteger de uma forma mais coesa. Mas é tudo muito difícil e é tudo muito estranho. Não, essa doença é um negócio louco. Tá confundindo um monte de gente. Você não tem um prognóstico e um desfecho pré-definido, né? Ah, não, o cara tem diabetes, é fácil de controlar, é fazer isso. O cara é hipertenso, faz isso. Mas o cara que tem o Covid, a gente não sabe o que faz. Cada um tem um tipo de sintoma, né? Uns têm sintomas abdominais, outros respiratórios, outros hematogênicos. É a graça. É isso aí. A Bíblia fala que uns confiam em cavalos, né, e outros em carros. Nós Mas a fazemos gente tem que confiar, não é? Não tem jeito. Essa doença veio também um pouco para a gente abalar as estruturas das convicções, né? É Que verdade. muitas pessoas tinham, né? A convicção de segurança no seu dinheiro, convicção de segurança no bom plano de saúde que tinha, convicção do seu relacionamento familiar, que muitas vezes foi minado, né? É verdade. Veio para abalar tudo isso e trazer uma perspectiva para aquele que não conhecia a palavra do Senhor, de que Ele é aquele que livra, que guarda, né? Ele é o guarda de Israel, é aquele que livra, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela, né? É Ele, sempre Ele, e é nele. E é por isso que a gente está fazendo, está tão proveitosa, viu, Jorge, essas nossas lições, né? Eu assisti a tua aula, eu achei muito interessante, né? E uma aplicação, assim, muito próxima para a liderança da igreja e mesmo para as nossas vidas, né? Porque os ataques, né? A gente vai falar do líder e os ataques pessoais, né? Mas os ataques não acontecem só na vida ministerial, né? Os ataques acontecem até na nossa vida familiar, às vezes, na nossa vida profissional, né? Muitas vezes no nosso trabalho nós somos afrontados, né? Somos atacados, né? Muitas vezes porque a gente tem uma condição assim melhor, né? De possibilidade de crescimento dentro de uma empresa. Então, alguém já logo vê aquilo e já te vê como uma ameaça, né? O caso de Neemias é muito clássico também, né? O pessoal via nele as qualidades que ele tinha. Se ele fosse um Zé Ninguém, ninguém dava bola, né, Jorge? Acho que existe algumas características clássicas, até que eu coloquei no início da aula, quando nós falamos de Neemias. Se você for ver a história de Neemias, né, como ele começou, talvez ele começou como, você acabou de falar, como ninguém. Né? Talvez ninguém conseguia enxergar ele, porque ele não nasceu em berço de ouro. Né? É um copeiro, né? Exatamente. Servia ao rei ali, né? Ninguém valorizava, mas eu já tinha falado isso em algumas outras aulas e ministrações, e
E quando a gente aprende sobre liderança, a gente vê que a liderança ela é intrínseca, Paulo, e teoricamente você já nasce líder, né? É claro que você, no decorrer da sua vida, cristão ou não cristã, como homem, sua vida empresarial, aquilo que você escolheu, e se você consegue aperfeiçoar, você consegue estudar, você consegue treinar e você chegar a um patamar de uma liderança diferenciada. Mas um exemplo clássico é de crianças, né? Quantas crianças, eu estou falando eu, você, um dia nós somos crianças, e durante uma brincadeira, não, pega-pega, esconde-esconde, né? Então, tipo assim, ah, não, tá com você. Aí o líder fala, não, comigo não tá, tá com você. Então você vê que as crianças elas se impõem como liderança dentro de grupos, né? E eu acredito que Neemias, naquela época, ele já tinha essa inspiração. E as pessoas viam, né? Porque hoje, quando nós falamos de liderança, existe uma diferença clássica entre falar sobre líder e chefe, né? A gente trabalha muito isso dentro da nossa liderança, né? Dentro no meu caso, dentro da instituição, a gente lembra que o líder, na verdade, é aquele que incentiva, é aquele que pega na mão, é aquele que faz junto, é aquele que caminha junto, né? É aquele que mostra quais são as boas práticas, né? E faz as boas práticas, né? Porque o diferente da liderança do líder é o fazer, né? Não só o mostrar, não, eu faço, eu mostrei, mas você faz realmente, né? Esse é o diferencial clássico, né? E Neemias ele fazia isso. No entanto, que ele passou na aula, né? Depois, quem não assistiu, mas quem tiver a oportunidade depois de ver no YouTube, mas na aula eu coloquei bem desenhado, como está na revista, tipo assim, 3 situações que Neemias passou, né? Onde ele foi confrontado. E ali, claramente, uma das situações, as pessoas olharam e falaram, não, isso não vem de Neemias. Isso não parece com aquilo que Neemias nos ensinou, né? E hoje, como liderança, né, você hoje tem uma liderança nata, né, e uma referência aí dentro do seu lar. Certamente, se eu chegar para a Bia ou para o Paulinho e falar assim, olha, está acontecendo isso, o Paulo está doido, o que está acontecendo com o Paulo? Eles vão olhar para mim e falar assim, esse não é o meu pai que o Jorge está falando. Por quê? Porque eles conhecem a liderança, a sua liderança, né, como pai, né, como uma referência dentro do lar. E isso é claro que aconteceu com Neemias. E talvez isso é uma referência para nós, independente de onde nós estivermos, né, em casa, né, dentro do nosso trabalho, na rua, né, dentro da igreja. Então, isso é muito importante, né? E Neemias, ele é uma inspiração de liderança para a liderança do século novo agora, do século XXI. Né? Então, assim, muitos, hoje, né, nós falamos aí dos treinadores, dos coachings, né, fala isso, aquilo, mas isso já foi instituído há 400 anos antes de Cristo, né? Que se você for pegar, através de Neemias, nós tivemos outras grandes lideranças, né, que se destacaram aí, e reinados, né, Davi, né, Samuel, né, Salomão, e é isso aí. Moisés, né? Josué, que foi o sucessor, né? No caso de Moisés. E é muito atual, né? É isso que eu falei no começo, né? E só falando para o pessoal aqui que está seguindo a gente, que se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, né? Beleza. A Rosana aí. A Rosana lembrou Abraão, né, como liderança. Só lembrando que, então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai tentar responder, né, Jorge? A gente não sabe todas as coisas, mas a gente vai junto aqui tentar responder. Então, se surgir alguma dúvida, ou já tiver alguma dúvida que surgiu na aula gravada, pode colocar aqui, né? Abraão é um exemplo interessante, porque ele aparentemente sai da terra dele, né, sozinho, ele e o sobrinho, né? Ele traz o pai fica em Terá, ele não desce até Salém, e chegando em Salém ele passa reto, porque está uma grande seca, e ele vai ser uma grande liderança no Egito.
É verdade. fora da terra dele e além das divisas que Deus havia estipulado para ele, né? Então, por causa de uma seca, de uma situação desfavorável, ele é uma liderança não só na terra dele, mas numa situação de desterro também, de fora da terra. É aquilo que você Sim, falou, de natureza, né? Em qualquer lugar que Abraão chegasse, certamente ele seria uma liderança. é É, verdade. ele não dependia de limitação física ou qualquer outra coisa, né? E principalmente porque essa coisa de liderança também vem muito da, do temperamento do caráter das pessoas, mas vem muito também de Deus, né? Que Deus institui já ali uma liderança nas pessoas desde de logo cedo, né? É. Outra coisa importante nos dias atuais Paulo, que quando nós falamos de liderança, principalmente no lado corporativo, né? Você precisa de referências, né? Hoje nós temos referências curriculares, né? Então, você começa a colocar todas as suas, como que eu falo, as suas benfeitorias, né? Todos os seus projetos, tudo aquilo que você conquistou durante os anos. E aí você começa a pontuar, são muitas coisas, né? Que você vai criando, né? Um currículo muito grande. Uhum. E às vezes as pessoas te barram por você ter muitas qualidades. Porque ter muitas qualidades, para muitos, isso é um defeito. Tá? Infelizmente. Né? Então, por isso que das vezes a gente precisa ter muita sabedoria em ter colocações, né? Ter discernimento, né? Porque uma daqueles três exemplos que nós temos aí na aula, né? Neemias, né? Tipo assim, pô, mas Deus não ia me tentar, né? Deus não ia. Então, assim, buscar de Deus realmente uma referência. Porque às vezes nós confiamos mais em homens, né, do que em Deus. E isso é muito ruim, né? A gente acaba se perdendo por contextos básicos. Claro, entendeu? É interessante aqui, e já entrando, né, nas três situações de, de cilada, né, que Sim, tentaram colocar Neemias, é interessante também que esses inimigos eles vão atacar algumas áreas assim do ser humano que são muito sensíveis. Esses inimigos, esses opositores também eles mostram nessas estratégias. Eu estava vendo uma por uma aqui e estava pensando assim, como o inimigo também é astuto, né? Ele vai naquele ponto em que ele sabe que você pode cair, né? Isso se aplicou a Neemias, né? E se aplica a nós a cada dia e a cada minuto. O inimigo, diz a palavra que ele nos rodeia como um leão, né? Rugindo, querendo nos devorar, ele fica prestando atenção naquilo que nós podemos falhar, né? E naquilo que nós, eu digo como ser humano, né? Onde o ser humano falha mais, né? E aqui na primeira cilada, você pode expor melhor, né? sim. Eles primeiro, eles dão assim uma inflada no ego, né, de Neemias. Vamos fazer uma festa, que bom que você... Poxa vida, que fantástico que você fez os muros, rapaz, que bacana, né? Vamos fazer uma festa para você, a gente vai celebrar você, né? Vem para cá, né? Vem aqui pro vale. Então eles dão uma inflada no ego dele, naquilo que o ser humano realmente é muito sensível, né? Nós somos sensíveis, né? Quando alguém fala assim, nossa, né? Isso aqui, né? Você se derrete, né? Você, nós todos, né? Ser humano. E Eu, eles vão por esse caminho, né? eu acho que o homem, né? Homem, quando eu falo homem do sexo masculino, né?
acaba, assim, a gente vê que mulher gosta de elogios, tudo, mas o homem também, eu acho que se a gente for colocar, talvez o homem, ele gosta de ser mais abajulado, né? Tem uma vaidade que protege, ainda mais quando você está em evidência, né? Porque oscila as fases. Então, quando você está em evidência, então, tipo assim, ele estava numa evidência clara ali, né? Então, na vigência, né? Ele era o cara que poderia mudar a história da nação ali dos judeus, né? De reconstruir o muro, né? Então, tipo assim, e a intenção da oposição que estava contra Neemias era: ele é um cara que tem um grande potencial e nós precisamos parar, né? É, a gente vê algumas séries, vê alguns filmes, e assim você sabe quem que é o cérebro, né, de tudo aquilo que pode dar certo. Então, eles conseguiram enxergar que Neemias ele tinha um potencial muito grande, né? Talvez, independente de qual foi a história, desde a criação, né, da onde ele veio, como nós falamos no início da aula, né, que ele veio, talvez ali, de servir, né? Eu acho que isso é uma característica muito grande de grandes líderes, né? O servir, ele é primordial para que você se destaque como liderança, né? Porque, assim, por mais que você tenha aquele instinto de liderança, mas se você não aprender a servir, certamente em algum momento da sua trajetória você pode cair, né? Uhum. E o destaque clássico de Neemias, né, essa ousadia, foi porque ele foi servo, e servo na íntegra, né? De servir, né? De estar ali no chão da fábrica, né? Que a gente fala, né? Estar ali no dia a dia. E aí ele Uhum. entendia qual que eram as necessidades. Porque geralmente todos aqueles que seguiam ele e estavam a favor dele eram essas pessoas que estavam, teoricamente, no mesmo patamar, né? E quando nós falamos de liderança, né, nós pensamos numa pirâmide, e quando nós olhamos para a pirâmide, talvez você olhe o líder no topo da pirâmide. Mas o mais importante dentro dessa pirâmide não é quem está no topo, e sim quem está na base. E o líder, ele não olha para o topo, ele olha para a base. Porque se a base ela é a estrutura daquilo que nós carregamos, né? Quando nós pensamos em uma construção, nós vamos ver que essa construção ela só vai ser consolidada, né? Ela só vai permanecer em pé se realmente eu fizer boas estruturas, né? Ali cavar, né? Fazer ali a fundação, e quanto mais eu cavo, né? Mais firme fica a minha fundação. Então, essa é a base. E Neemias trabalhou na base. Entendeu? É isso aí. E aí começam as armadilhas, né? Começa a primeira armadilha aí, que é essa que eu falei, que convidam ele, vamos fazer uma festa. E aí, provavelmente, ele ia ser servido nessa festa, né? Sim. Ele ia ser o churrasco, né, da festa. E ele, assim, também... É interessante que eu falei muito disso ontem, né? O quanto a gente necessita de ter a proximidade com Deus, e quanto mais de Cristo nós temos em nós, menos de nós temos em nós mesmos, né? E isso traz uma intimidade muito grande com Deus, a ponto de essa sensibilidade, né? Esse discernimento espiritual, né, fica mais aflorado, né, naquele que está mais próximo de Deus, né? Ele percebe as coisas espirituais, né? A Bíblia fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? Então, ele teve aqui um discernimento, né? Ele falou, não vou nessa festa não, porque vão me matar lá, né? Essa proximidade, na verdade, que ele tinha com Deus, acabou livrando ele de todas as ciladas, né? Mas dessa aqui especialmente, né? Tá aqui, ele assim, muito educadamente, ele disse assim, não, obrigado, não, tenho um compromisso, né? Nesse mesmo horário eu vou ter um compromisso, né? Mas porque ele já sabia que ali a vida dele ia estar em perigo, né? Sim, e outra coisa, né? A estratégia dele era de travar de uma forma tanto econômica, tanto emocionalmente, quanto politicamente.
e você colocar em evidência, né? Tá vendo? Né? Aqueles que vocês acreditavam como líder, aqui, ó, o que está fazendo? Né? É desmerecer, né? A exposição. É o tópico 2 aqui, né? Isso, que é a difamação. Então ele recusa, né? Ele recusa essa armadilha, né? Há 5 tentativas de convidá-lo, né? Para essa festa que ocorreria aí, e já estava o buffet pago, já estava tudo pronto, né? E aí aparece Só faltava o convidado. Aí aparece a quarentena, né? Aparece a quarentena e mofou a festa. Então, e aí ele fala, não dá não, porque eu estou aqui ocupado com a construção, eu não posso sair daqui, aí não colocamos ainda as portas e tal, então eu vou ficar por aqui, obrigado, valeu. E aí eles começam as difamações. Eles não dão, né? É incrível como essas oposições, elas não dão descanso, né? Elas tentam uma coisa, não dá certo, já parte para uma outra tentativa, uma outra situação para tentar derrubar, né? O líder, na verdade, me parece, viu, Rogerinho? Você está ouvindo aí, fica atento. Tem que ser sair da situação. Ele poderia entrar aí para complementar aí. Então tem sempre que estar esperto aí para sair das situações e fazer até dessas situações até alguma coisa boa, né? E aí o que acontece? Eles começam as difamações. Conta um pouco para mim das difamações, para nós, né, aliás. Tá. Quando nós falamos das difamações, até eu coloquei que seria uma estratégia clássica, talvez, de denegrir a imagem de Neemias, né? Então, eles conheciam, né? E é o que nós falamos um pouquinho anteriormente, né? De você expor algumas situações, né, que poderiam ser levado à exposição da figura de Neemias. Mas como eu falei para vocês, o líder, né, e os liderados conhecem o líder. Né? Então a gente até brinca, né? Tipo, segue o líder. Então, tipo assim, se realmente você conhece o seu líder, certamente nada vai conseguir te parar, nada vai conseguir interromper processos dentro da sua vida. E foi o que aconteceu com Neemias. Ele foi exposto a muitas coisas, né? Talvez eles queriam quebrar alianças, porque quando você tem pessoas que te seguem, pessoas que estão contigo, né? Você tem aliados e você tem uma aliança com essas pessoas. E quando vem difamações sobre a sua vida, qual que é o papel principal dentro desse cenário? Você quebrar alianças. Só que assim, eles conheciam quem era Neemias, né? Eles conheciam qual que era a índole e aquilo que Neemias tinha como chamado. Até porque existia um propósito, e eles estavam dentro desse propósito de Neemias, que era de salvar aquela nação, reconstruindo os muros. E aí foram frustrados, né? Aqui é interessante, né, que eles usam também, né, sempre uma situação assim de enredar Neemias, né? Eles são muito astutos, né? O inimigo é muito astuto e tenta realmente te enredar ou te cercar, né? E tem uma estratégia de talvez primeiro começar a mexer com o teu ego, né? E depois, quando vê que tem a gente está falando de muro, né? Então a gente não pode deixar de falar também em brecha, né? Então, quando tem uma brecha no seu muro de proteção, aí o inimigo é ali que ele vai entrar. Quando você sai da tua situação espiritual, né, quando o inimigo consegue mexer com você a ponto de você sair do espiritual, entrar na carne, você libera brechas que o inimigo vai entrar por ali. Então, quando você deixa a humildade espiritual e através de uma inflamação do seu ego, você dá vazão à sua carne, né? Tipo assim, nossa, eu sou demais mesmo, né? Poxa vida, eu sou tremendo. Porque aqui eles falavam assim, né? Estão dizendo aí, né? Vamos entrar no mérito aqui, né? Da cilada, né?
estavam falando para ele assim, olha, a gente está sabendo aí, você chegou num nível, e tudo isso é interessante, Jorge, que tudo isso a gente tem vivido É muito nos atual dias isso. atuais, né? É muito atual. Então, quando alguém se destaca, logo alguém já se sente ameaçado, né? E surge, né, aquele zum, aquele comentário, esse cara vai ser presidente da República, né? Nos dias atuais a gente viu isso com o Moro, né? A gente viu isso com o Mandetta, a gente viu isso agora o ministro da Educação está sendo carregado nos braços, logo, ó, alguém, né? Por quê? Porque o cara se destaca, como Neemias se destacou, né? E aí já começaram a falar, ó, acho que você vai querer ser rei. Aliás, você daria um ótimo rei. Por que você não pensa nisso? Por que você não enche seu coração disso? Essa era a proposta. É o ego, era fazer com que Neemias abrisse a brecha. A brecha. Não é? Né? Então, às vezes acontece... olha, você vai ser pastor. Você tem qualidade para ser pastor. Né? Aí o cara tá indo assim né? Tá crescendo espiritualmente. Ali ele é um diácono, né? Mas tá indo. Aí alguém fala, nossa, você vai ser pastor, hein? Aí o cara faz assim, ó. Então, mas Paulo, eu acho que também tem um parecer muito grande, porque assim, Neemias, ele nos ensinou porque ele não caiu. Mas aí tiver algumas pessoas que caem nesse tipo de cilada, você está dando um exemplo, né? Acho que clássico, pensando dentro de ministério, dentro das igrejas, né? A gente, através de um estudo, não, mas eu sou aqui um aspira, né? Sou um aspirante, estou começando, estou conhecendo, estou estudando, estou fazendo um seminário, né? Aí começa a vir muitos elogios. E aí você começa a ver um outro falando assim, assado, você fala, não, mas esse discurso, porque eu estou aprendendo, né? Esse discurso não é um discurso bom, né? Eu defendo algumas coisas. E aí nisso, né? Você começa a comparar algumas coisas, e nessa hora é a hora que você começa a realmente descer de uma forma que você nem percebe, né? E quando você está lá embaixo, você tem plena convicção que o mundo inteiro está errado e você está certo. Tá? Só que Neemias, ele nos ensina diferente. Não permite, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Né? E quando nós enchemos o nosso coração de ego, é a hora que nós estamos prontos para cair. Né? Porque os elogios vão vir. Nossa, mas olha o seu desempenho. Nossa, olha, eu fui... Meu irmão, minha irmã, o fato de Deus usar a minha, a tua vida, Paulo, a vida de muitas pessoas, para que elas sejam alcançadas e que haja transformação de vida, isso vai acontecer não porque eu e você, nós podemos tudo, mas porque Deus é misericordioso e usou as nossas vidas. E só aconteceu porque Ele permitiu. Só que isso não nos compete, é que o nosso coração se infla, né, de ego para que nós venhamos nos engrandecer. Né? Cristo, quando Ele veio, Ele nos ensinou a servir. Né? Então, quanto maior, né, é o menor. Então, a partir do momento que você serve, você se torna muito menor. Até eu estava vendo aqui alguns comentários que o pastor Rogerinho colocou, e isso são primícias do nosso ministério. Né? O pastor Luiz nos ensinou isso, né? Pensando em servir. Então, você quer ser Primeiro o maior? Outro. Você quer ser o maior, então se torne o menor. Né? E quando você se torna o menor, é o quê? É a condição de servir. Né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Né? Então, assim, eu quero mais poder, mais poder, mais poder. Meu irmão, conhecimento não é poder. Ter misericórdia e servir é o melhor. Amém. E Neemias nos ensinou isso, né? Com esse cenário dessa difamação. Essa aula é muito isso louca, mesmo. Paulo. Eu comecei... Muito interessante. O negócio é muito louco, da hora. Obrigado. Viu? Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. E como a gente tem aprendido, né, a cada sexta-feira, e às vezes eu preparo um pouco, né? Eu assisto às aulas dos professores, aí eu preparo um pouco, eu leio a Bíblia, eu leio a lição e tal,
mas durante a conversa acaba evoluindo tanto e trazendo coisas que eu nem tinha pensado. É uma coisa incrível como é que Deus age, né? Como é que Deus faz Muito quando Ele louco. quer ensinar uma coisa, Ele move todas as coisas, né? Muitas coisas na live com a Renata foi assim, né? A gente E, acabou indo por um caminho que a gente nem pensava em caminhar por aquele caminho. Hoje, né, tem sido assim. E sem desviar da lição, né? A gente não está sendo... sim, não, a gente está dentro Não, da palavra. dentro da palavra, dentro da lição, e Deus vem acrescentando coisas assim, impressionantes, né? Então, então Neemias, ele tem a noção, né? Aqui, depois na conclusão, eu vou passar para a conclusão, né, para a gente entender o caráter de Neemias. Né? Ele fala assim: Neemias não caiu porque teve discernimento sobre de quem era a obra e para quem estava trabalhando. Então, essas ciladas, na verdade, ele não cai porque ele não se deixa ensoberbecer. Né? Ele continua o Neemias copeiro, sabendo que ele só chegou onde chegou porque Deus foi Deus na vida dele. Então, essa simplicidade espiritual de Neemias, né? Qualquer coisa corria, orava, chorava, planteava, né? E buscava a Deus de novo. Isso, e na semana passada a gente viu até como ele errou, né? E ele reconhece que errou, quando ele também se viu ali emprestando dinheiro a juros, né? O povo faminto, e ele falou: eu também estou fazendo isso, eu preciso parar. Então ele, como líder, ele reconhece, né, que ele tinha percorrido um caminho errado, volta atrás, reconhece o erro. Então é uma lição de liderança, assim, tem sido desde a primeira lição, assim, importantíssima, né? É muito interessante. E aqui depois é sempre assim, né? Aí o cara, ele começa a te fazer oposição, ele vai comendo pelas beiradas, né? Ele vai tentando te enredar. Quando ele vê que não tem jeito, ele parte para a ignorância, né? Ele Que é a parte para intimidação, né? a intimidação, né? Como é que foi isso aí na vida de Neemias? Conta para nós. Bate no ombro, fala: e aí, meu, tá louco? Tá pensando o quê? A gente quer acabar com você, a gente não quer que você prossiga aí. E aí, na verdade, quando ele parte para a intimidação, quando nós falamos aqui da vida de Neemias, a gente vai lembrar que ele vem talvez como um sistema, talvez clássico, que aconteça em algumas igrejas, em alguns ministérios, ou no dia a dia, mas o cara vem com uma profetada, né? Mas é aí que você tem o pulo do gato. Opa, né? Eu estou alinhado, eu estou no trilho, né? E nesse trilho não tem esse daí, não. Isso daí não confirmou no meu coração, não. Né? Então, assim, lembrar que aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas, né? E ele jamais pensaria que Deus, né, ia contradizer aquilo mesmo que ele prometeu para a vida dele. Né? Então, assim, a partir do momento que você tem certeza daquilo que Deus colocou na tua vida, né, que ele te escolheu realmente para que você prossiga, para que você avance dentro de um propósito, dentro de um trabalho, dentro de um ministério, que seja, né, ele jamais ia contradizer aquilo que ele colocou na tua vida. Né? Até porque Deus não vai se contradizer. E aí, quando eles partem para essa intimidação, é querer confrontar. E aí você vai lembrar, nós podemos lembrar que Jesus passou por isso também quando ele foi exposto por Satanás, né? E lá no monte, né? Satanás ofereceu tudo para ele. E ofereceu Na tentação do deserto. né? Provando ele através do quê? Através da palavra. E ao mesmo tempo, Jesus respondeu através da palavra, porque ele conhecia. Né? Talvez Neemias, né, ali não havia talvez tanto argumento, né, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Né? E ele jamais imaginaria que Deus ele ia contradizer aquilo que ele tinha prometido, aquilo que ele já tinha emborcado e dado para ele. Né? E aí, mais uma vez, os planos foram frustrados, né? E a promessa foi cumprida. Né? Acho que esse é o insight, e isso é algo que nós, né,
quando nós temos esse chamado de liderança, né? É que às vezes as pessoas acham que ser líder é... Não, gente. Deus tem um chamado para cada um, né? Talvez você tenha um chamado aí, mas eu sou aquele... Não, você é uma referência, né? Porque nós não estamos aqui à toa, né? Existem muitas vidas a serem salvas, né? O evangelho precisa ser proclamado, né? Nós temos que ir para o ID, né? Nós precisamos avançar, né? Abrir as fronteiras, tirar, né? E isso o Senhor tem colocado nas nossas vidas, nos nossos corações. E aí, quando nós pensamos, né? Eu até coloquei na aula, Paulo, né? Algumas características clássicas de uma liderança forte, né? Então, assim, a liderança forte, ela tem que influenciar. Tá? Influenciar a que ponto? A partir do momento que eu sou um exemplo de vida, não é um exemplo, né? Eu não posso ser um fake. Ainda mais hoje, nos dias atuais, a gente com tanta exposição, né, em rede social, fala, pô, não, mas eu conheço esse cara, tá falando aí, mas a vida do cara não é isso não. Né? No entanto que aí na live aí tem algumas pessoas que não são da igreja, mas são amigos meus, pessoais, que trabalham comigo. Entendeu? Então, tipo assim, eles vão conhecer, não, mas eu não posso ser um agente secreto onde eu estou trabalhando. Aí ela fala, nossa, mas o Jorge está na igreja. Não, eu sempre estive. Isso nunca foi novidade. E às vezes as pessoas trabalham como agente secreto. E o agente secreto ele não tem como influenciar, porque ele vive dentro ali de um cercado. E quem está dentro de um cercado não consegue influenciar. Tá? Outra característica forte, de uma liderança forte, você ser ousado. Então, você ter ousadia, né? De você realmente, sabe, se desafiar. Eu não estou falando de você ser ousado em propor, não. Hoje eu fui assim, amanhã eu posso ser melhor. Eu não estou falando que você precisa competir com outras pessoas, mas a partir do momento que você se autodesafia, né? Você consegue ser ousado ao ponto também de ter encorajamento, que isso também é uma das características fortes de uma liderança consolidada, né? Você ser encorajado em buscar novos desafios, encorajar a pessoas a avançar e colocar pessoas em patamares, né? Porque nada mais é do que você honrar um ou outro, né? Porém, você tem que ter propósito, tá? Entusiasmo para que você consiga levar a pessoa a esse patamar, né? E humildade e perseverança, né? Sem humildade, sem perseverança, a gente não consegue avançar para lugar nenhum. Então, são características clássicas de uma liderança forte, né? Então, se coloque, tente encaixar, né? Colocar esse quebra-cabeça aí e certamente a gente vai ter sucesso com uma liderança referenciada, ok? E é interessante essas características, elas têm que ser linear, né? Sim. Elas têm que estar presentes na liderança quando tudo corre bem e no tempo da crise. Aqui, como a gente está vendo aqui, Neemias, ele tem essas características no tempo de crise, no tempo de ameaça, no tempo de confronto, né? Onde a maioria das pessoas acaba se desestabilizando, né? Até dos seus próprios conceitos e daquilo que ela entende, né? Então acaba se estabilizando e acaba colocando os pés pelas mãos, né? A gente vê isso muito em liderança, né? E eu estou muito tranquilo para falar isso, que eu estou falando com o presbítero Jorge, que é líder. Ele é líder na igreja, na nossa comunidade Casa de Oração, e é líder do Ministério de Louvor. E eu fico muito feliz que você pense dessa forma. E no momento de crise, é que você tem que ainda mais ter firmeza nas suas convicções de caráter, né, de conduta, porque aí é na crise que o líder se firma, né? É na crise que os liderados vão olhar e vão falar, nossa, esse cara é bom. Esse cara, eu tô com ele. Se ele pedir para eu construir outro muro em volta de uma outra cidade, eu vou construir. Vamos construir agora um muro lá em outra cidade, né? Né? Você convence o cara de que a liderança, de que você
é capacitado para aquilo, né? E como a gente falou desde o começo, e que é uma coisa natural sua, e que você consegue atravessar as diversas situações desfavoráveis, mantendo o mesmo caráter, as mesmas atitudes, né? E Neemias aqui, só para a gente, ó, vou avisar o pessoal o seguinte, tá, Jorge? Nós vamos encerrar às 9 horas, daqui 10 minutos, nós vamos voltar com a live, você pede para, eu vou te colocar novamente na live, você vai fazer as suas considerações finais e vai orar por todos nós, tá bom? Beleza. Então, nós temos 9 minutos ainda. Então, pessoal, a gente vai encerrar daqui 9 minutos, mas nós voltamos, vocês voltam também para receber uma palavra abençoada de oração, tá bom? Então, aí Neemias, ele se toca, né? Você falou de Jesus no deserto, né? E o diabo faz umas colocações assim, absurdas, né? E Jesus fala, não, mas, né? Só a Deus devemos, né? Dar honra, né? Porque ele fala assim, se prostrados me adorares, né? Vou te dar isso, vou te dar aquilo, né? Fala para aquela pedra virar pão, se joga daqui do alto do pináculo, pede para os anjos, né? Ele também usou uma tática assim bem rasteira, né? E tentou fazer com que Jesus se ufanasse de tal forma, né? Que virasse o próprio Deus ali, só que talvez Jesus derretesse ele primeiro antes de fazer o pão virar, a pedra virar pão, né? Ele estava correndo um risco grande ali, né? De Jesus mandar uma legião de anjos ali e fulminar com ele, né? Ele correu o risco, né? Mas Jesus sabia da condição que ele estava naquele momento, que era de humildade, que ele tinha que ser servo naquele momento, e seguir por objetivo que era a cruz, né? E Neemias aqui, ele fala assim, bom, duas coisas ele pensa, né? Primeiro ele pensa assim, Deus não faria isso comigo, porque eu tenho uma promessa. Sim. Deus colocou sobre a minha vida uma promessa, então ele não tiraria a minha vida agora. Então isso está descartado. E segundo, eu não posso entrar no templo, no Santo dos Santos, porque eu não sou sacerdote. Ele era governador, ele era um cara de prestígio, mas não era sacerdote. Ele não poderia, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, a gente já sabe, né? Exatamente. Com todo aquele, ainda tinha tudo aquele, né? Parafernália, todo aquele ritual, né? E ele fala, não, eu não posso me esconder lá, eu estarei pecando. E era uma armadilha também, né? Poderia ser fulminado, né? Poderia também ser fulminado lá. Era essa a intenção, porque quem montou essa cilada para Neemias já conhecia de todo o cenário também, né? Eles conheciam os riscos, né? Foi o profeta, né? O profeta recebeu uma propina, né? O tal do... Vamos falar o nominho da pessoa aqui, né? O Semaias. É esse? O Semaias? Peraí. Ele recebeu um dinheirinho. Semaias. Semaias, isso mesmo, sacerdote. E ele recebeu um dinheiro, e ele, como sacerdote, sabia que Neemias não poderia entrar no Santo dos Santos, porque poderia ser fulminado, né? E se não fosse fulminado pela misericórdia de Deus, né? Quando saísse de lá, ia ser preso, ia sofrer uma pena, né? E a pena era a pena de morte, ele ia morrer de qualquer jeito. Então ele fala, não, negativo, ele também conhecia a palavra, né? Isso é importante. Além de ter intimidade com Deus, ele conhecia a palavra. Então ele fala, não é esse caminho, né? Eu não vou cair nessa armadilha também. E isso a gente pode, né? Também, muitas vezes nós caímos na tentação, né? Ou na armadilha do inimigo, né? Sim. De ir contra a palavra de Deus, né? Você sabe, faz aí uma coisa aí, uma mentirinha. Conta uma mentira aí, não vai pegar nada, fala, né? Sei lá, qual é a mentira é mentira, né? Seja lá qual for a mentira, é mentira, né? E assim, Paulo, eu falo assim, em algumas coisas eu sou muito conservador, né? Eu acho que não estou me encobrindo, não estou defendendo, mas
A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é genuína. Não, mas agora a gente está na época da graça. Tudo bem, meu irmão, mas é a palavra de Deus, entendeu? Ela é genuína, né? Existem algumas coisas que não voltam atrás, né? Então, às vezes as pessoas querem dar desculpa, né, para algumas coisas que elas acham ter livres, né? E coloca a Bíblia em xeque, né? Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se você decide... E não importa o nível que você esteja, a palavra de Deus para você vale da mesma forma. Sim. Né? Nós não podemos, nós como líderes, achar que nós estamos dispensados de cumprir alguma coisa nós temos que cumprir a palavra de Deus como toda a congregação cumpre. Né? É a questão do exemplo do líder. Né? O líder não está dispensado de ter um caráter bom, de ter uma postura decente, de ter, enfim, né? De ser A Bíblia fala, né, que o diácono, fala do diácono, fala do presbítero, fala do pastor, né? Tem que ser uma pessoa com caráter bom, né? Um bom pai de família, tem que ter todas aquelas qualidades, né? É claro que isso a gente consegue só com a ajuda do Espírito Santo. Mas nós chegamos nos mais altos dos postos, seja em qualquer situação, e nós não estamos dispensados de ser servos da palavra de Deus. Eu também sou muito tradicional, né? Você sabe disso também. Algumas coisas para mim são cláusulas pétreas, né? Que não há como, não tem como você discutir nem negociar, né? A palavra de Deus é inegociável. Você pode gostar ou não gostar, mas é inegociável. Se você tentar distorcer a palavra de Deus, diz a palavra, seja anátema, seja maldito. Olha o peso, né? Olha o peso. As pessoas querem achar interpretação. Não, mas olha, olhando por esse ponto de vista, olha... A palavra de Deus não são leis, né? Porque às vezes nas leis aqui humanas, a gente quer achar brechas, né? Não. A brecha da lei permite que... Isso é coisa de advogado. Isso é coisa de advogado, não é coisa de crente. Achar brecha é para advogado, não é para crente. Você pode me dizer isso, você é advogado, né? Dos bacanas aí, então... Não. A gente, na verdade, isso é uma frase que é colocada sobre o advogado, que na verdade a gente não acha brecha, a gente acha caminhos legais, né? Quem acha brecha? Isso aí, quem acha brecha acaba achando, às vezes, uma representação da OAB. É isso que acontece, às vezes, né? Ou um processo crime, pior ainda. A palavra de Deus é clara, né? Eu acho que Neemias, ele foi essa grande referência como liderança, porque ele tinha talvez todas essas características que a gente acabou de falar, né? E essas características você acaba adquirindo porque você tem relacionamento. Então, a partir do momento que você tem relacionamento, você anda junto, né? Então você consegue enxergar, né? Você consegue entender, compreender, você consegue confiar, porque você tem que ter confiança, né? E se ele não tivesse nenhuma dessas características, certamente os planos de Neemias, né, da reconstrução dos muros, certamente seriam frustrados. E como é gostoso a gente falar da palavra de Deus, né, Jorge? Eu fico tão feliz de estar nessa condição. Eu tenho falado com todos os professores a cada sexta-feira. Isso tem me enriquecido tanto. Nós vamos fazer depois um churrasco com todos os professores para nós falarmos da palavra de Deus. Porque, sabe, ou então vamos pedir uma pizza, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Como é gostoso, como é bom, né? A gente vai embora, né? Se deixar, a gente vai durante a noite falando e os assuntos vão se estendendo.
como é gostoso, né? E como é bom. E eu agradeço a você, a tua participação, né? Sempre muito relevante, muito boa, né? Agradeço a Deus pela amizade que eu tenho contigo, né? Um ser humano da tua qualidade, né? Eu fico feliz, né? Tanta gente ruim, mal nos dias de hoje, né? Então, quando a gente encontra Sim. alguém com qualidades morais, né? Com qualidades espirituais, realmente a gente tem que celebrar, né? Então, eu sou um líder feliz, eu sou um Neemias feliz, né? Porque eu tenho construtores de muros de excelência. Todos os nossos professores têm excelência. E eu tenho falado que cada dia mais a gente tem melhorado, né? O estudo gravado do Jorge, ele acrescentou ali algumas técnicas, né? Colocou como é que é aquilo? Eu não sei como é que fala. É, Sensacional. então, na verdade, eu gravei a aula. Eu fiz a aula em slide, né? Eu tinha até conversado no final de semana. Eu estava falando, geralmente eu gosto de alguma coisa para me guiar, né? Até para trazer imagens. Às vezes eu coloco vídeo. Eu sou muito visual e eu quero trazer talvez uma simplicidade para que as pessoas interajam, né? Durante a aula, porque é difícil, até mesmo assim, falar em rede social eu não gosto muito, mas se o senhor nos chamou para isso, a gente tem que prosseguir. E aí, nesse tempo agora, a gente está estudando, eu estou fazendo o mestrado e todas as nossas aulas que seriam presenciais são aulas que são pelo aplicativo Zoom, né? É uma plataforma nova que você consegue interagir com as pessoas em tempo real. E você consegue compartilhar telas, né, e tudo aquilo que você quer fazer, até quadro em branco, como se fosse uma lousa. Se a gente estivesse falando ao vivo aqui, escrevendo, eu ia conseguir fazer desenhos, pontuar algumas coisas, isso também dá para a gente fazer. Só que como a gente teria que deixar na plataforma do YouTube gravado, aí eu pensei, falei, olha, eu vou abrir o Zoom, vou jogar minha aula lá dentro, né, e vou gravar. E aí eu vou passando as aulas para facilitar para as pessoas, né? Eu não sei, eu falei, eu gosto de ser, eu não gosto de fazer o que todo mundo faz, eu gosto de inovar sempre, né? Então acho que foi uma estratégia, mas não pensando, eu acho que a gente tem que pensar em termos do reino, né? A gente tem que alcançar o maior número de vidas, independente de qual seja a estratégia, né? Não, eu acho que tá aí para a gente aprender. Essa ferramenta a gente usa toda terça, toda quinta no Ministério de Louvor, que a gente tem reunião. Todo sábado a gente tem reunião com os intercessores. A gente usa essa ferramenta, né? Uma vez por mês, com as atalaias, a gente tem essa ferramenta também, a gente tem usando, né? O Stefano tem usado também para reunião de casais, né? Então, assim, são coisas que estão aí e a gente precisa utilizar. Eu já tinha conversado com o pastor Rogerinho. Existem algumas coisas que, pós-quarentena, Paulo, a gente precisa repensar, porque vão ficar, né? Eu acho que esse momento de sexta-feira, essas aulas gravadas, eu acho que, por mais que a gente marque encontros presenciais, lá os domingos de manhã, mas isso precisa continuar, entendeu? Existem algumas coisas que já está chancelado, carimbado, porque isso alcança muitas vidas. A gente não limita, né? Hoje a gente tem a rede social como uma ferramenta, uma bomba na nossa mão, né? Para a gente evangelizar, para a gente ir atrás de pessoas, né? Veja aí um monte de pessoa que entra, não só da casa de oração, né? Na reunião das 23h33. Né? Então, assim, são ferramentas que a gente alcança. Né? Então, sabe, as pessoas precisam conhecer o nosso Deus. Né? A gente não pode ficar preso dentro de um cativeiro, a gente tem que avançar, a igreja precisa avançar. Né? Enquanto nós tivermos vaidades, preocupações, a gente não consegue avançar. Então a gente tem que ter esse insight, né? Esse poder que Neemias teve. Né? E isso é muito importante. E na próxima aula, na próxima semana, a gente vai falar sobre o líder e a sua reavaliação. Tipo assim, eu sou líder, mas assim, a reavaliação ela deve ser contínua, é um feedback contínuo. Né? Hoje você está bom, mas você pode ser muito melhor. Então, se reavaliar continuamente, pedir feedbacks,
né? E isso traz diferença para uma liderança eficaz. Eu falo Amém. muito, Paulo, desculpa. Se Tá aqui, deixar, ó. irmão. Ó, Isso mesmo, isso mesmo. né? E já chamando então os irmãos aí, os nossos alunos, né? Ou aqueles que só acompanham a live de sexta-feira, que não tem o livrinho. Quem tem o livrinho pode já começar a estudar a lição da semana que vem, o líder e reavaliação. Quem não tem, o presbítero Jorge vai colocar a gravação, talvez até terça-feira, você consegue? Eu acho que antes, Paulo. Eu acho que domingo eu solto essa gravação. Se Deus quiser, eu falo com a Renata, eu solto. E aí, mesmo para quem não tem, eu quero desafiar você que não tem, tá? O livreto aí, a Kátia tá entrando, né? A Adriana entrou na outra, a Tati, tem um pessoal aí que entrou, mas você que não tem o nosso livro, eu vou montar aqui no PowerPoint com todas as temáticas para ficar fácil de você estudar e entender, tá? Eu vou tentar deixar de uma forma mais simples. Eu coloquei muitas coisas que estavam na revista, com essa estratégia mesmo para quem não tem a revista, tá? E a gente partilhar em cima disso. Tá bom? Tá bom? Só em cima das suas palavras anteriores aí, na terça-feira da próxima semana eu vou ter minha primeira audiência virtual. Olha, ainda bem que eu já estou aqui ensaiando na igreja, né, com as lives e com as gravações, para eu ficar mais solto, né? Porque isso também vai ser uma coisa, a primeira na terça-feira, num sistema do tribunal, né, do TRT, mas já tenho 2 outras audiências agendadas, também virtuais. Então isso vai ser uma coisa que o mundo vai ser o mundo vai usar essa ferramenta, né, da internet. O Júnior fez uma essa semana também no tribunal lá do Paraná. Né, ele tem um cliente lá no Paraná e ele fez uma audiência daqui de casa, lá do Tribunal de Justiça do Paraná. Então a gente está vendo também essas novidades acontecerem no mundo profissional, no mundo secular, né? Então, e por que não a igreja? A igreja ficou muito tempo sem usar as tecnologias, né? Até para usar o rádio, né? Porque eu sou mais antigo que você. Até para usar o rádio era difícil. Havia uma barreira. Aí as igrejas, as neopentecostais começaram a usar o rádio, depois partiram para a televisão, e as tradicionais foram ficando para trás. E ficaram. E a gente não. A gente tem que realmente usar as ferramentas tecnológicas para difundir a palavra de Deus. Amém? Sim. Então eu vou agradecer a sua participação. Foi realmente um prazer ter você aqui, né, na nossa live. Amém. Você pode fazer as suas considerações finais. Você faz a oração e já dá a bênção e já nos despede em paz. Para lá, olha... 23h33 hoje tem a live do Clama a Mim do Jump. Olha que legal. Top. 23h33, Clama a Mim do Jump hoje. Não percam, hein? Não percam. A palavra é sua, Jorge. Se despeça e nos eleve em oração e pode trazer a bênção apostólica também. Amém. Eu queria agradecer você, Paulo. A gente queria agradecer também a editora Cristã Evangélica, que tem cedido esse material para a gente, autorizado a gente divulgar isso nas redes sociais, nas plataformas aí da igreja, em todas essas plataformas digitais. Eu quero me dispor, viu, Paulo? Até com a tecnologia, a forma que a gente fez a aula, mas eu quero estar disponível para ajudar os próximos professores, para talvez no próximo semestre a gente deixar um padrão que talvez seja o mesmo padrão para todos, né? Vamos tentar nivelar para cima, né? Então vamos fazer apoiar, isso. tá? Vamos fazer então, isso. A gente vai para cima com o mesmo propósito. Eu quero ser uma ferramenta, né, de Deus aí para alcançar vidas. Eu acho que esse é o nosso propósito, tá? Amém. E queria agradecer cada um que entrou, né, que teve essa compreensão, tá? E tamo aí. Obrigado, Fred, aí, falando da aula, mas eu acho aí, se você não acessou, acessa lá, Casa de Oração Play, né? Vai lá nos estudos, né? Nós temos desde a primeira até a 14ª aula,
E a 15ª ainda sobe, se Deus quiser, até o final de semana. Tá bem? Mas eu quero ser uma bênção aí para todos, Paulo. O que você precisar, estou disponível. Tá bem? Amém. E todos os membros, todos os nossos pastores que têm nos apoiado aí nessa empreitada aí, né? Uma empreitada aí que a gente sabe que não é fácil, né? Servir não é fácil, né? Talvez você, não, mas servir na íntegra, né? Você carregar, colocar aí o saco pesado de pedra nas costas não é fácil, né? E Neemias, ele fez isso, ele não ficou lá fazendo gestão, né? Então, o melhor gestor é aquele que vai junto, né? Não só fala, não, você faz isso, você faz aquilo. Não. Né? E nós vamos romper, né? E romper em fé aí. Tá bem? Amém. Quero orar com vocês. Muito obrigado por tudo. Foi fantástico. Eu assisti às aulas, falei, fiquei pensando, o que eu vou falar em 1 hora? Sexta-feira tem mais, hein? Falei, sexta-feira nós dois juntos. Demorou. Eu falei, que tem assunto para 1 hora? Eu falei, tô doido, meu Deus do céu. Mas se deixar, a gente fica aqui até as 23h33. Mas beleza, quero orar com vocês. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer e bendizer porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, venha alcançar com misericórdia, Senhor, todas as nossas lideranças, meu Pai. Lideranças dentro das nossas comunidades, de cada um, ó Deus, que está dentro dessa live, mesmo que não tenha nenhuma comunidade, mas que o Senhor venha abençoar eles, especialmente nos seus lares. As nossas lideranças, Senhor, governamentais, ó Pai. O nosso presidente, o nosso governador, ó Deus, o nosso prefeito, Senhor, a liderança, Senhor, das nossas empresas, de onde nós trabalhamos, mas, Senhor, que o Senhor venha fazer a melhor gestão. Nós sabemos, Senhor, que há tempo para todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo, meu Pai, que talvez nós não temos muitas respostas, mas nós temos uma certeza, que o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é aquele que jamais nos desamparou. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha capacitar cada vez mais. Ó Deus, nos dando ousadia, intrepidez. O Senhor venha, ó Deus, empoderar os teus filhos, ó Pai, mediante a sua misericórdia. E que nós viemos, ó Pai, ter estratégias clássicas, ó Pai, as melhores estratégias da mesma forma, Senhor, que Neemias teve, ó Pai. E ele não caiu. O Senhor o sustentou. Eu peço, ó Deus, neste momento, sustenta os teus filhos da mesma forma que o Senhor sustentou Neemias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu quero, ó Deus, trazer a bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Que a maravilhosa graça e misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos aqui. Que o seu lar venha prosperar. Que o seu lar não venha chegar à enfermidade. Que o seu lar seja um lar saudável, cheio da bênção, da graça e do favor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Gente, então, não esquecer que hoje, 23h33, a live Clama a Mim, do Jump. Amanhã, sábado, às 20 horas, live do Jump novamente. E no domingo de manhã, às 10 horas, o nosso culto, a live do nosso culto da igreja. E 23h33, todos os dias, nós estamos orando e clamando ao Senhor. Amém? Acompanhem aí as nossas lives, a nossa programação, que você vai ser abençoado aí na sua casa. Deus vai te trazer alívio, vai te trazer conforto aí na sua casa, para que você possa discernir melhor o tempo que nós estamos tendo e vivendo. Amém? Você quer falar alguma coisa? Ô, Paulo, eu quero só complementar. Eu só quero falar, assim, a gente tem um projeto, né, que é a Cozinha Solidária. E esse projeto tem rompido barreiras. Cada final de semana a gente tem alcançado muitas vidas, levando marmitex em algumas comunidades, no centro de São Paulo, em muitas regiões de São Paulo. Na próxima semana nós vamos ter a Santa Ceia. E se você estiver engajado para nos ajudar, porque nós temos famílias a serem assistidas com cesta básica. Tá? Então, se você quiser levar, não esqueça de levar as primícias quando você for retirar o cálice.
Se você não for retirar o cálice, se você está vendo a nossa live pela primeira, segunda vez e você quer ser uma pessoa que possa contribuir com a gente para levar cestas básicas e abençoar pessoas, né? Se você tem o meu contato, pode entrar aqui, né? Muitas pessoas me conhecem, que talvez não estão na nossa comunidade, mas pode entrar aqui que se você quiser doar o alimento, eu vou até a sua casa para pegar. Se você quiser doar algo financeiramente, eu também dou a minha conta. A gente vai fazer chegar alimento na casa de muitas pessoas. E nós precisamos fazer isso, tá? Existem muitas pessoas necessitadas. E nós, como comunidade, nós teremos que avançar, romper em fé. Você é uma bênção nas Amém. nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Gente, então obrigado, Jorjão, por tudo. Deus abençoe a sua Valeu. vida. Deus abençoe a vida de todos aí. Amém. Uma noite de paz para todos, Graças a né? Deus. E nós nos veremos em breve em nome de Jesus. Amém? Fiquem Amém. com Deus. Boa noite. Até Valeu. mais. Um abraço, Paulinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.